Exercício 1 da aula 20 do primeiro ano do ensino médio. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 4, determine as raízes da função. O que é que significa determinar as raízes da função? Bem, então, primeiro vamos perceber o que significa uma interpretação gráfica dos zeros da função, ou raízes da função. Então, aqui nós temos o eixo x e aqui nós temos o eixo y, que na nossa função nós chamamos de f de x, certo? Qual é o gráfico que representa uma função, nesse caso aqui, uma função de segundo grau, ou uma função quadrática? É uma parábola, certo? E essa parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Mas depois a gente vai verificar o que é que significa isso. Primeiro, nós temos que compreender o que significa uma raiz da função. Quando nós falamos em raízes da função, nós estamos falando daqueles pontos onde a parábola corta o eixo de x. Esses pontinhos aqui, que vamos chamar, por exemplo, aqui de x1 e aqui de x2. Claro que ela pode cortar em dois pontos, em um ponto ou nenhum ponto, tá? Mas vamos verificar então se existem raízes, ou seja, se existem pontos onde essa parábola corta o eixo de x e quais são esses pontos, tá? Então, para isso, eu tenho que, para que ela corte o eixo de x, o f de x precisa ser igual a zero. Então, perceba, vamos reescrever a nossa função aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 4. Para encontrar as raízes da função, o f de x tem que ser igual a zero. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar zero, igual a x ao quadrado menos 4. Só vou organizar, ó. Vou colocar desse lado aqui, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Vou resolver esta equação. Percebam que esse menos 4, quando passar para o outro lado, eu quero descobrir o valor de x. Então, esse menos 4, quando passar para o outro lado, vai ficar 4 positivo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4, certo? Agora, qual eu preciso saber o valor de x. Então, esse ao quadrado está atrapalhando aqui, essa potência. E a operação inversa da potenciação é a raiz. Então, vai ficar raiz quadrada do número 4. Só que aqui eu tenho que tomar atenção para o seguinte detalhe. O resultado dessa raiz, ele pode ser um número tanto positivo quanto negativo. E nós já vamos verificar por quê. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Só que esse 2, ele pode ser positivo 2 ou x igual a negativo 2. Por que ele pode ser positivo 2 ou negativo 2? Porque se eu colocar aqui, ó, nesta igualdade aqui, o x ao quadrado tem que ser igual a 4. 2 ao quadrado é 4. 4 é igual a 4. Agora, se eu colocar negativo 2 elevado ao quadrado também dá 4. Então, por isso que nós chegamos a essas duas raízes, tá? Da função. O x pode ser 2 positivo ou 2 negativo. Por isso, para nós, a resposta é a letra A. Poderia usar a fórmula resolutiva das equações, ou chamada fórmula de Bhaskara? Poderia, tá? Mas só que quando o coeficiente b da minha equação é igual a zero, eu não preciso usar. É só isolar o x e eu já encontro facilmente.